Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, nesta quinta-feira, dia 31 de julho, dois colegas jornalistas. O chargista, caricaturista, Alex Ponciano. Boa tarde, Alex. É um prazer recebê-lo aqui no Opinião. Boa tarde, professor Scala. Bem-vindo. Eu também, né? De ver o senhor aqui faz tempo. Meu amigo Sandro também. Mas o Sandro eu vejo quase sempre, né, Sandro? Agora o professor faz muito tempo, faz né, muito professor? Tempo. Obrigado, Alex. Eu invadia suas aulas lá, ficava escutando suas palestras. Obrigado, Alex Ponciano. Também entre nós o colega jornalista Sandro Tadeu, que é o editor de política do portal BS9. Boa tarde, Sandro. É um prazer recebê-lo aqui no Opinião. Olá, Chico. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui novamente, ao lado do meu amigo aqui, Alex Ponciano, grande caricaturista, grande chargista, né? Trabalhamos juntos durante um bom tempo, temos muito a debater, a conversar. E tá que nem o Roda Viva, né? É verdade. Já tô aqui, já está trabalhando. Já tô em cima da pauta aqui. Alex Ponciano, né? Meus amigos, muito bem. E é evidente que o tema do momento, é claro, é o tarifaço do presidente americano Donald Trump, que vai passar a vigorar a partir do dia 6 de agosto, e diversos itens brasileiros, produtos brasileiros foram isentos, outros, no entanto, serão taxados em 50%, conforme um anúncio feito ontem pelo presidente Trump. Nós vamos ver agora o VT que trata desse tema, um VT da Rede Cultura. Vamos ver o VT, por favor. O presidente norte-americano Donald Trump classificou a ordem executiva que ele assinou hoje como resposta à ameaça do governo do Brasil aos Estados Unidos. O documento, divulgado no meio da tarde no site da Casa Branca, aplica uma taxa extra ao país, elevando para 50% a tarifa sobre produtos brasileiros. Trump citou que a perseguição política, intimidação, assédio, censura e os processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores dele configuram graves abusos de direitos humanos e criticou o que considera decisões arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra empresas de tecnologia americanas. Para o republicano, Moraes atua de modo tirânico. Minutos depois de oficializar a taxação, a Casa Branca divulgou um segundo documento. Ele confirma o início da vigência da nova tarifa para daqui 7 dias. Entre os produtos que vão ficar mais caros para os Estados Unidos estão café, carne, frutas frescas, milho, soja e açúcar. Em contrapartida, o documento lista cerca de 750 itens que não serão sobretaxados. A lista inclui aeronaves civis, motores, peças e componentes de aviação, veículos e peças, produtos de ferro, aço, alumínio, cobre e outros metais e minérios, suco e polpa de laranja, petróleo, derivados e fertilizantes. Análises preliminares apontam que as isenções atingem de 40% a 60% do valor exportado pelo Brasil aos Estados Unidos. Ao editar a ordem executiva, Donald Trump reafirmou a ameaça de aumentar as alíquotas atuais caso o governo brasileiro adote medidas de retaliação. Também nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu em Washington com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O chanceler brasileiro teria lamentado as medidas e manifestado que o país está disposto a negociar questões comerciais e não a soberania. Após o encontro, Vieira fez um pronunciamento. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, e que não se curvará a pressões externas. Nesse sentido, o governo brasileiro se reserva o direito de responder às medidas adotadas pelos Estados Unidos. Ao final do encontro, concordamos quanto à necessidade de manter diálogo para solucionar os problemas bilaterais. Muito bem, aí está o VT, que aborda bem a questão do tarifaço. E, Sandro, eu gostaria de começar com você, da sua análise a respeito das medidas de Donald Trump a partir do dia 6. Vários produtos isentos, outros, no entanto, sobretaxados. Primeiramente, cabe a gente falar que quando veio o anúncio da confirmação dessa sobretaxa aí de 40%, houve um susto, né, de muita gente. Mas aí quando saiu a relação dos produtos que estavam isentos, gerou um certo alívio,
para muita gente, principalmente por conta desses mercados consumidores, né? Produtores de suco de laranja, alguns produtos que realmente estavam muito preocupados, né? A questão das aeronaves, da Embraer, e aí o que era o tarifaço virou uma tarifinha, uma tarifake, né? Era algumas das expressões que a gente viu ontem na rede social, né? E os brasileiros, eles são campeões mundiais em fazer charts, fazer essas coisas com inteligência artificial, enfim, fazer essas brincadeiras aí, e reforçando aquela máxima do Trump, né, que é uma expressão que tem sido muito utilizada na imprensa norte-americana, que é o taco, né, que é Trump always chicken out, que uma tradução livre ele sempre volta atrás, né, então, e mais uma vez aconteceu isso, então, não houve esse impacto tão grande como se imaginava, de fato, né, agora eu acho que está todo mundo recalculando a rota para ver, e assim como o governo brasileiro, até uma forma de retalhar, precisa ver, né, Chico, de fato, que tipo de retaliação que vai ter, enfim, e é algo que eu sempre comento, né? Se o Brasil vai utilizar a lei de reciprocidade econômica, exato. Por exemplo, o café é um produto fundamental e o Brasil exporta bastante, então vai ser um problema. Sim, já a previsão era que isso passasse a valer a partir do dia 1º de agosto. Agora já passou para o dia 6. Talvez até lá alguma coisa mude também. Então, as negociações estão andando. E assim, eu acho que mostra algo positivo por parte do governo federal, porque do governo Lula, porque eu vi muitas análises, até mesmo de pessoas respeitadas, mas eu acho que análises muito rasas, dizendo, olha, que numa negociação dessa bastava o presidente Lula passar o telefone e ligar para o Trump para resolver. E para quem conhece um pouquinho de relações internacionais, relações exteriores, sabe que não é bem assim. Nós temos aí, olha aí, meu caro, o taco que você se referiu. Então, e aí isso até me fez lembrar aquele filme De Volta para o Futuro, do Marty McFly, né, que era o personagem do Michael J. Fox, que era chamado pelo rival dele, o Biff Tannen, de franguinho, né, então, e aí era algo que marcou muito, né, esse filme que eu vi ainda criança, né, e é algo que pegou, né. Muito bem, o Alex está mostrando aqui mais uma charge que ele acaba de criar, neste momento aqui ao vivo, né. A Embraer se livrou dessa, né? Se livrou. A Embraer se livrou. Excelente. Engraçado, ótimo, né? Ponciano. Muito bem, Ponciano. Como é que você avalia, como é que você analisa, meu caro Ponciano? Cara, é difícil, né? A gente querer peitar o império, né? Mas você vê, eu acho engraçado assim, que agora vai o suco de laranja, a Embraer, umas coisas que passaram, né? Sim, isenta, vamos dizer assim. Mas tem o café e outros produtos, manga. Porque eu acho que aquele negócio deixaram na mão só dos empresários, né? O governo realmente ainda não está, né? Muito assim, em cima, né? Mas eu só vou discordar dessa história, assim, no sentido que eu acho que o Lula já podia ter ligado para o Trump faz tempo, sabe? Já podia ter ligado mas que vamos deixar os empresários conversar primeiro, né? E vamos avaliar. Negociadores e tal, vice-presidente. Enquanto isso, o Lula está aproveitando, né? Eu não vou fazer como muitos aí, dizer que já está praticamente eleito, mas eu acho que foi uma boa ajuda, né, cara? O Lula está fazendo do limão uma limonada. Ele estava nas cordas. Ele estava nas cordas. Agora ele levantou, voltou para abrir. E o Lula ele é muito bom nisso, né? Gosta ou não do jeito dele e tal, mas o Lula é uma figura carismática, popular, e ele sabe fazer essa linguagem do povo, né? E ele tem aproveitado, que é o que ele mais gosta de fazer. Ir para o palanque, conversar, falar essas frases de efeito, essa analogia com futebol, e ele acaba se aproximando e mandando um recado para a população. Enquanto isso, o Alckmin, que sempre foi muito disciplinado, sempre uma figura discreta, tem feito esse trabalho como ministro da Indústria, do Comércio, enfim, em contato diário, que é um trabalho que não aparece. O jeito do Alckmin é um jeito de negociador, calmo, sereno, fala baixo. Exato. E eu acho que tem sido uma figura importante, talvez que ainda não tenha dado o devido crédito nesse momento, até porque as coisas ainda estão caminhando, né? Veja que o presidente Lula ontem, numa solenidade, ele estava com a ministra Marina Silva, em defesa da vida animal, ele dizia que hoje é o dia da soberania brasileira, ele se refere não só aos animais, mas também aos seres humanos, por força de tudo que aconteceu no dia de ontem
Isso dizia que é o dia sagrado da soberania nacional. E é exatamente a soberania, a unidade nacional que está fazendo, Ponciano, que ele consiga voltar para a briga política eleitoral, né? É isso aí. Eu também fiquei surpreso com como o Alckmin está levando essa situação aí. Mas também, agora, eu não fico surpreso por ser ele, né, o escolhido também. Sim. Porque além dele ser o ministro da pasta, né, lá, ele é paulista, né? Então, no final das contas, é São Paulo quem está fazendo toda essa negociação com os Estados Unidos, né? Então, acho que foi o cara certo, né? Pro momento certo. O Alckmin é um paulista da gema, né? Isso a gente pode falar com esse jeito dele, o interior, ele sabe, ele tem essa habilidade de conversar, ele é uma figura muito respeitada, e eu acho que ele também soube aproveitar, acho que até mesmo por conta dessa situação em relação ao governador Tarcísio, que no primeiro momento quis agradar ao Bolsonaro e ao mesmo tempo criticar o Lula, ele se perdeu e deixou muita gente em dúvida, né, sobre a condução dele, enfim, até ele fez uma projeção, num evento que ele participou da XP, e muito se fala, ele como matemático, né, engenheiro, aí ele falou, não, porque a projeção do impacto que vai ser é quase 9 vezes mais. Pô, então aí não tem matemática nenhuma para explicar o impacto, então isso é um valor muito não tem uma projeção, na verdade, né, Chico? Com uma diferença tão grande do que pode impactar aqui no estado de São Paulo, mas agora todo mundo está recalculando rota depois das informações de ontem. Sem dúvida, e com relação ao Tarcísio tem aquela imagem dele com o bonezinho da campanha do Trump, né, Ponciano? Make America Great Again. Ele, inclusive apagou do Instagram, depois da repercussão negativa. Dada a repercussão negativa, né? O nosso governador é lamentável, né? O que ele fez. Essa imagem e tu vê que nessa história toda tá meio calado, né? Meio que deram uma desligada nele, né? Pois é, tipo, eu não vejo a imagem do governador nesses últimos dias, né? Tá mais reservado. Tá quietinho, tá quietinho. Tá certo. Nós vamos, peço a licença de vocês, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, dia 31 de julho, hoje recebendo 2 colegas jornalistas, Alex Ponciano, caricaturista, chargista, e que está participando já do Salão do Humor de Piracicaba, esse renomado Salão de Humor, e ele vai falar bastante sobre isso nos próximos blocos. E também o nosso colega jornalista, editor de política do portal BS9, Sandro Tadeu, até porque o tema do momento, além do tarifaço do Trump, também é a punição, a aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pelo governo Trump. Vamos ver o VT a respeito disso, por favor. O governo americano puniu o ministro baseado na lei Magnitsky, criada para castigar quem comete graves violações aos direitos humanos e abusa da corrupção. A principal sanção prevista na lei é o bloqueio de contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis de pessoas ou organizações que estejam nos Estados Unidos, bem como o bloqueio de cartões de crédito internacionais de bandeiras com sede no país. A norma também inclui o banimento de entrada nos Estados Unidos e a proibição de negociar com empresas e cidadãos norte-americanos. Existe ainda a possibilidade da suspensão de contas em redes sociais que tenham sede nos Estados Unidos, como o Google e a Meta. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos justificou a decisão, afirmando que Moraes usou seu cargo para autorizar detenções arbitrárias, preventivas e suprimir a liberdade de expressão. Além disso, afirmou que o ministro assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras. A sanção do governo dos Estados Unidos repercutiu nos 3 poderes. Executivo e judiciário saíram em defesa de Moraes. Já no Congresso, oposição e governo, como sempre, se dividiram.
Em nota, o Supremo Tribunal Federal disse que o julgamento de crimes que implicam em atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou que, como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que está nos Estados Unidos desde março, falou em sensação de dever cumprido. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Já o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, também classificou a decisão como um ataque. O ataque ao ministro não é um ataque pessoal, é um ataque a um país, é um ataque à nossa soberania. Muito bem, aí está o VT com a repercussão a respeito da punição ao ministro Alexandre de Moraes por parte do governo Trump, né? E essa legislação americana, Alex, é aplicada para terrorista, para traficante. Cara, sabe? Fica assim, é muito engraçado, né? Cara, não, acaba tendo que dar risada, né, cara? Porque, você vê, o país estamos 2 exemplos de juiz, né? Teve um juiz que quebrou a nossa economia, quebrou o país. Aí tem um outro juiz que salvou a democracia. E aí a gente está vendo, né, essa situação aí, quer dizer, o outro juiz foi para os Estados Unidos, chegou a visitar a sede da CIA, né? Sim. E esse aqui, eu acho que não deve ter nem dinheiro lá fora, não está nem preocupado, né? Ele diz que não está minimamente preocupado. Tomara que isso fique só nessa bravata aí, nessa coisa de ficar no Brasil, né? Se o ministro não tiver nenhum recurso... Eu acho até melhor, viu, professor? Eu acho até melhor, porque das últimas vezes que a gente viu a situação, né, da época da Lava Jato, era uma viagem toda hora de ministro lá para os Estados Unidos para visitar a justiça americana. Acho que pelo menos agora ele vai ficar quietinho. Os juízes vão ficar quietinhos aqui no Brasil. No máximo, o ministro vai até o Itaquerão. Ó, já mais tá barato, aqui já. Olha Já aí. tá aqui já, pô. Olha aí, Davidson. O meu amigo Sandro não gostou muito da partida de ontem, mas eu falei, o Xandão é pé quente, pô. Majestic do meu timão. É uma vitória Majestic, rapaz. Uma vitória Majestic do meu timão. Total. Alexandre de Moraes, que estava ontem no Itaquerão, mais uma vez. Ele foi na final entre Corinthians e Palmeiras no Paulista, né? E ontem foi acompanhado até da esposa, assistiram a vitória do Corinthians, hein? Você com o Palmeirense não gostou muito. Não gostei. Não, e ontem não dava nem para pelar. Olha lá, temos imagem do ministro entrando no Itaquerão. Não, e ontem não dava nem para apelar diante do que aconteceu, apelar ao judiciário, porque a gente já sabia o que ia acontecer. Não, tinha que ser juiz, né, o Sandro? Tinha que ser juiz, né? Então, não adiantava. Corinthians está sempre com esse negócio de... sempre tem um juiz, né? Sempre, ainda bem que é você que está dizendo, hein? Alexandre, agora falando, como é que você vê essa medida, enfim, e evidentemente os desdobramentos jurídicos e políticos dessa medida? Não, quando a gente vê essa carta, esse documento oficial da Casa Branca, eu até estava em trânsito ontem, estava acompanhando por uma rádio, eu achei, até o comentarista, ele falou, não, mas é da Casa Branca mesmo, porque é Cláudio Zaidan. É Cláudio Zaidan, que participa aqui, comentarista, né? O Cláudio Zaidan, ele ficou perplexo ao ouvir aquela informação, ele falou, não é possível que isso seja verdade, mas... Enfim, com os termos, citando o Paulo Figueiredo, que foi um comentarista da Jovem Pan, que ficou incitando o golpe de Estado aqui no Brasil, dando lista dos generais que não aderiram a essa tentativa de golpe, enfim, fazendo ameaças. Realmente é algo muito exagerado, né? E mostra, de fato, que não tem nada de questão comercial, que os Estados Unidos agiram dessa forma para prejudicar. Tem todo um interesse político, de fato, uma articulação da direita internacional. O Eduardo Bolsonaro é uma peça importante nisso e, assim, ele tem mostrado claramente a que veio.
que veio justamente para boicotar o Brasil, para deixar a terra arrasada, e ele deixou isso muito claro numa entrevista recente da CNN, olha, independente do que acontecer, eu vou me sentir vingado do que acontecer, enfim, independente do país. E se a gente tivesse uma Câmara dos Deputados com uma comissão de ética funcionando devidamente, ele já teria um mandato cassado, porque como é que você vai representar o povo de São Paulo, que ele foi eleito por São Paulo, lá dos Estados Unidos, né? Não tem como. Ainda dizer que está com a sensação do dever cumprido. Sim, exato. Imagina. Não, isso é um absurdo, cara. Se está com a sensação do dever cumprido, que volta para o Brasil, então. Vem aqui exato. A mesma coisa aquele o Marcos Duval, o senador, que fugiu também para os Estados Unidos, ele que até num tom de brincadeira, com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, foi chamado, que o senhor deve fazer parte da SWAT, foi esse recorte aí dessa audiência pública do Senado, enfim, né? E também tramando, querendo boicotar os interesses do Brasil, e isso vai ter consequências. A gente falou em tom de brincadeira aqui a tarifinha, a tarifake, mas certamente isso vai prejudicar alguns produtores brasileiros, alguns empresários e trabalhadores. E a questão do desemprego, exato, isso pode provocar, que é seríssimo, tá certo? E pouco tem se falado a respeito dessa questão da manutenção dos empregos e da própria sobrevivência das empresas, que muitas vão até corre o risco de fechar. Chico, porque assim, às vezes a gente fala com um certo alívio, assim, quando a gente vê o pacote como um todo, mas, por exemplo, um pai de família que vai ficar desempregado agora, a gente tem alguns setores que estão em férias coletivas justamente por conta desse período de incerteza. E assim, a gente não sabe o que vai acontecer aqui, isso pode causar uma tragédia, especificamente em algumas cidades, algumas regiões que dependem exclusivamente de algum determinado setor. Então, isso precisa ser levado em consideração. E, assim, a postura que a gente vê desses parlamentares, inclusive essa subserviência, a gente teve até, inclusive, um deputado aqui da nossa região, o deputado estadual Paulo Mansur, gravou um vídeo ontem soltando rojões, enaltecendo a figura do deputado Eduardo Bolsonaro, justamente com esse boicote ao Brasil, né? Isso é lamentável. E há um aspecto a ser adicionado, que é a questão da ameaça do presidente Donald Trump. Se o Brasil retalhar, isso pode voltar à situação anterior, ou seja, no tarifaço das sobretaxas, né? Que se o Brasil, querendo dizer que se o Brasil se valer e aplicar a lei de reciprocidade econômica, também os Estados Unidos vão reagir. Você fica ainda essa ameaça. Além de tudo, tem mais essa ameaça de Donald Trump. Não, e até na carta, Chico, que foi mencionada, há uma ameaça militar. Eu acho que nem quando foi anunciada aquela Operação Brother Sun, quando houve a ditadura militar aqui no Brasil em 64, houve uma ameaça tão explícita dessa forma, que me parece algo exagerado, que isso até... acho que foi o Eduardo Bolsonaro que havia comentado, né? Olha, de chegar um porta-aviões aqui dos Estados Unidos, enfim, mas isso está numa carta, num documento oficial da Casa Branca, para ver até que ponto, e infelizmente não sei se dá para a gente levar a sério, mas é que essa lógica do Trump, ele não tem essa lógica da relação internacional, de ter um diálogo, é tudo na base da força, como se fosse uma negociação ali de um imóvel que ele está acostumado a fazer ali nos Estados Unidos, né, de comer, enfim, isso é muito triste e quem perde com isso somos todos nós. Sem dúvida nenhuma. Até porque o Donald Trump, eu digo, é um jogador. Ele é um dono de cassino. Sim. Então, como tal, está acostumado a blefar, a jogar duro, sabe? Para poder exatamente inibir o adversário, assustar o adversário. O cara ele teve até a capacidade de escrever um livro, né, sobre negociação internacional. Sim. Pô, não, e você falou agora, eu lembrei uma coisa que às vezes até que eu sou assim, observador dessa questão militar, eles estão programado agora, velho, um exercício militar, um conjunto entre as Forças Armadas brasileiras e os Estados Unidos, para o interior do Pernambuco, se eu não estou enganado. Esqueci agora a data, não sei se é agora no final de ano aí. Quer dizer, não vai precisar mandar porta-aviões para cá, eles já vão estar aqui, velho. Eles já vão estar aqui. E eu acho engraçado que até agora ninguém falou sobre essa situação, né? Nós vamos receber essas tropas americanas para um exercício no momento em que nós estamos discutindo a nossa soberania, né? Aí eu fico, sabe, cadê o ministro
da defesa, né, para falar sobre isso. Cadê o Mourão, que estava lá, né, bravejando, que pela nacionalidade, pelo país? Quer dizer, ninguém fala sobre isso, né, dessa influência americana dentro das nossas Forças Armadas, que eu acho que isso também né, é uma coisa para, né, ficar preocupado, não é? Exato. Acompanhar e ficar preocupado. Muito bem, senhores, vou pedir a licença de ambos, vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião e aí falando sobre o Salão de Humor de Piracicaba. Voltamos já. Muito bem, de volta com a opinião desta quinta-feira, 31 de julho, e hoje recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas, o editor de política do portal BS9, Sandro Tadeu, e também o caricaturista, chargista, colega jornalista Alex Ponciano, que agora acabou de produzir mais um desenho aqui, mais uma charge espetacular, abordando a prisão da deputada federal Carla Zambelli. Esse desenho não vai estar no Salão de Humor de Piracicaba, é específico e exclusivo aqui para a opinião. Olha aí, Davidson. Olha a deputada Carla Zambelli. Pizza meio cebola, meio maracujá. Está sendo ela encaminhada para o forno a lenha, né? Vai mandar ela para o forno. Fixadora de engolir, essa daí. Né? Olha, se tem uma coisa... Agora, não vai acabar em pizza, né? Não, e uma coisa engraçada nesse pessoal aí, né, esses bolsonaristas, é que eles, além deles gravarem, né, as provas contra eles, né, eles têm uma mania de... Desculpa aí o pessoal santista, né? Mas morrem pela boca, né? Porque ela tirou tanto sarro do Lula e de outros que estavam para ser presos, e no final é ela que está sendo presa, cara. Aliás, está discutindo lá, ela não quer ser extraditada, ela quer ficar na prisão na Itália, mas aí é uma questão judicial, né? Sim, não, isso demora um tempo, né? Porque eu lembro daquele Henrique Pisolato, que foi um dos acusados do caso do Mensalão, ele tinha cidadania italiana e aconteceu um processo semelhante, ele acabou sendo detido lá, só que ele demorou quase 2 anos para retornar ao Brasil. Então tem que verificar as leis, né? Tem todo o procedimento, tem que ter ampla defesa, enfim, como qualquer cidadão, né? Ao contrário de que muita gente, porque muitas pessoas não querem isso, né, Chico? Mas quando acontece com elas, aí as coisas mudam de figura, aí precisa ter a lei dos direitos humanos, enfim, né? São 2 pesos e 2 medidas. E assim, o próprio caso do Robinho, que foi na Itália e foi extraditado. Eu até vou te perguntar isso. Você acha que essa prisão dela aí tem alguma coisa a ver com como a gente tratou o caso do Robinho? Não, você acha que está tendo não. uma parte assim, a Itália está... Não tem nada a ver, são coisas distintas, né? E assim, a Itália tem um acordo de extradição com o Brasil, só que agora tem todo o procedimento legal deles, né? Que é diferente, são tempos diferentes. É uma deputada, né? Então, é uma deputada. E agora também o caso talvez ganhe alguma repercussão internacional, porque assim, no dia seguinte da prisão dela, os principais jornais da Itália não tinham uma linha falando da Carla Zambelli, mas o principal líder da direita italiana, né, o Matteo Salvini, que tem uma capilaridade na Europa, disse que foi visitá-la, enfim, talvez agora o caso comece a ter alguma repercussão ali na Europa, da direita, mas enfim, tem que aguardar. E essa situação traz à lembrança aquele caso daquele italiano Cesare Battisti, acusado de vários homicídios e que teve aqui asilo político no Brasil. Sim, e viveu durante muito tempo aqui, né, no Vale do Ribeira, né? Ficou aqui, tinha uma vida normal ali para cá, também negava os crimes, dizia que não fez nada, não assassinou ninguém. Era uma luta política, né? Sim. E eu achei também que ali podia respingar, né, nessa questão hoje, porque também a gente estava segurando, né, um cara condenado lá, aí deu todo aquele trabalho também para o governo explicar por que a gente estava meio que segurando ele aqui, né, porque ele era um dissidente político, né? Tal. Mas no final ele foi mandado, né? Ele foi mandado para lá e morreu lá, né? Não morreu na prisão, não. Não sei se na prisão. Não, acho que não. Desculpa, eu não lembro agora. Não. Mas, Alex, eu queria falar um pouquinho agora sobre o Salão de Humor de Piracicaba, que é o mais importante salão de humor do Brasil, um dos mais importantes do mundo. E você está participando
desse Com certeza. salão, né, Olha Alex? aí, olha o cartaz aí, que salão, cabuloso. Né? 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. É o salão mais longevo e que nunca parou. 52 anos, hein? Ele é um dos salões mais importantes do mundo, viu? Não é só do Brasil, não, é da América Latina. Ele é muito respeitado lá fora pelos artistas, né? E você ser selecionado em Piracicaba já é um prêmio. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Tanto que a semana passada, um monte de cartunistas, humoristas que conseguiram essa seleção, todo mundo faz festa nas redes sociais, porque é um salão tão importante que só o fato de você já ser selecionado... Puxa, já vale. Pô, porque você vai participar da exposição do salão, vai participar do anuário, né, que eles fazem. Sim. Então, às vezes, tu já é um prêmio. Aí, você chegar e ganhar... Né, fui selecionado na categoria charge. Então, já ganhando charge, vai ser mais... Cada concorrente só pode apresentar um trabalho, pode apresentar até dois trabalhos. Né? Tem a caricatura, charge, tiras, né, de humor, e tem uma parte lá também que é de artes plásticas, então o pessoal manda muita estátua, escultura também, né? Com formato de caricatura, né? Sim. Mas o principal ainda é a charge. A charge que é a cereja do bolo, né, do salão. E é um salão que já participaram, né, outros cartunistas aqui de Santos. Dino, né, o Dino já participou. Eu não sei se o JC Lobo participou, eu não consegui fazer essa pesquisa ainda. Mas provavelmente ele deve ter mandado alguma coisa. O Seri, da Costa. O Seri foi classificado também, se eu não me engano, com uma estátua de caricatura. Esse ano nós tivemos a participação do Santista, o Dodô, cartunista também, que ele foi júri, né? Então ele participou dessa primeira fase. Ele é um dos cartunistas mais premiados aqui da Baixada, o Dodô. E eu, né, cara? Eu particularmente, Alex, a minha última participação lá foi há 18 anos. Você pode falar sobre a obra que você... Sim, eu fui selecionado numa charge que eu fiz com a volta do Neymar, né? Aí na hora que o Neymar... Aí eu pensei, o Neymar voltou, caramba, e a bagagem do Neymar, né? Aquela bagagem que ele está trazendo. Aí eu pensei, tantas quedas e tombos, contusões, lesões, que eu falei, ele vai trazer um monte de bengala, pegador e coisa do gênero. Tu vê que eu tive o cuidado eu tive o cuidado de esconder o símbolo do Santos, hein, Sandro? E eu fiquei super contente, cara, porque eu tava com a minha primeira caricatura que eu fui selecionado com caricatura 18 anos atrás. E foi do jogador Robinho. Poxa, na época o Robinho ele foi campeão. No auge. Ele foi campeão da Copa América, acho que é 2007. 2005. 2005? 2005. E aí eu mandei essa daí, cara. E fui selecionado também. Não ganhei, mas fui selecionado. Só que aí, cara, eu fiquei com aquele negócio, eu tenho que fazer alguma coisa nova para tirar esse Robinho da minha história aí, né, cara? Porque depois que o Robinho fez, eu fiquei meio naquela, falei, poxa, cara, vou ficar conhecido lá no salão com a caricatura do Robinho, que foi preso aí por estupro e tal. Não, tenho que renovar. Aí consegui, outro jogador do Santos me faz entrar na seleção. Você é corintiano, mas está sempre com o Santos presente na vida. Com certeza, meu. Esse Santos só me dá alegria. Com certeza você vai ter sucesso no salão. Mas isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, Scala, porque é um salão super importante. É bom saber que tem mais santistas, né? Tem um outro artista, Rabelo, que é da Praia Grande, também foi selecionado. Eu agora não sei outros nomes, mas o Seri, né, que o pessoal de Santos todo mundo conhece. Sim. E agora eu fico naquela expectativa, né? Porque o prêmio é bom esse ano, viu? O prêmio é bom. Quando é que sai o resultado? O resultado vai sair, acho que se eu não me engano, agora... Putz, cara, eu ia falar dia 30, porque é em agosto. Desculpa aqui a minha falha aqui. Não. Final de agosto. Agora é final de agosto. Porque a exposição vai até novembro lá, né? Então,
Assim que Vamos tiver... torcer aí, vamos torcer, né, Sandro? Porque é outro Nosso júri, né? Alex Ponciano. Se ganhar, ele vai pagar pizza, né? Não essa da Zambelli, né? Esse primeiro júri foi para selecionar, porque teve muitos concorrentes, né? Mais de 200 e poucos trabalhos. Por isso lá. Que já é uma vitória estar selecionado. Sim, né? aí agora vai vir um segundo júri que vai selecionar os vencedores. Aí ainda vai ter o júri popular, né, que é mais uma chance, Sim, claro. e tem um outro prêmio que é da Câmara lá de Piracicaba, e tem também um de tema, que é um tema de saúde, que também é um outro prêmio especial lá. Então, acho que assim, se você ganhar pelo menos 4, vai ser uma bolada, porque cada prêmio já está em 7.500, então vai ser uma bolada boa. Muito bom, hein? Estamos precisando, né? Vamos torcer, né, Sandro? Vamos. Nosso Alex Ponciano. E é um salão que tem história, né, Chico? De luta. É muito visitado, né? Tem muita gente de luta pela liberdade de expressão. Claro. Foi um salão que começou num momento bem complicado, né, do país, na ditadura militar, e revelou vários artistas importantes de Santos, como Laerte, Glauco, os irmãos Caruso. Foi um salão que teve ilustres, né, no júri lá, Ziraldo, Jaguar, nossa, Enfio, vários. Então acho que é um salão que chega a 52 anos, cara, interruptamente. Ninguém chega a 52 anos impunemente. Certeza. Impunemente, Alex, Sandro, peço a licença. O Alex deixou aqui um gancho para o próximo bloco, liberdade de expressão. Afinal, estamos falando com 2 colegas jornalistas. Voltamos já. Volta com a opinião desta quinta-feira, 31 de julho. Agora vamos para o último bloco do programa. Quando o programa tem conteúdo, passa muitíssimo rápido, viu? Sandro Tadeu e Alex Ponciano, colegas jornalistas e que hoje são os convidados do Opinião. Muito bem, você deixou no bloco anterior, Alex, um gancho interessante, que é a respeito da liberdade de expressão. Hoje nós temos essa discussão, liberdade de expressão, censura, em meio a tudo isso, fake news, né? Ou seja, é uma nova realidade. E vocês, como jornalistas jovens, me permito ainda me referir dessa forma, como é que você analisa todo esse processo, Alex, a questão, sobretudo, da liberdade de expressão? Você que utiliza-se da charge, da caricatura, do desenho, do humor, às vezes mais ácido, sobretudo em relação aos políticos. Né? Os políticos não gostam muito. Qual é a avaliação que você faz dessa discussão sobre liberdade de expressão? E engraçado que tem político que coleciona charges e caricaturas deles mesmo, né? A gente já tinha história do Sarney faz isso, né, que ele não morreu ainda. O Delfim Neto foi considerado um dos ministros mais caricaturados da história do Brasil, porque foi um período que todos os cartunistas de todos os jornais faziam um charge e caricatura sobre o Delfim Neto, que foi o ministro da economia mais polêmico, né? Também, claro. E você vê, ultimamente, né, a gente falando de humor, né? Então tem o Lins, né, que é o humorista, tá para ser condenado, né? Não sei se vai ser preso. Eu acho que não vai ser preso, mas bom. Aí vem essa polêmica, limite do humor, a liberdade de expressão. Mas outro dia eu sempre defendi essa coisa de que o humor não tem limite. Eu já participei de outros debates, até lembrei do jornal francês, lá, o Charlie Hebdo, que eles cutucam muito religião, mas eles mantêm, né? A França tem essa tradição também de liberdade para os jornais, para os jornalistas. Lá. Aqui a gente tem essa coisa, que eu nunca vou esquecer quando eu vi no fio da navalha, né? Um negócio gozado. E o professor Scala sabe disso, trabalho também em redação, o Sandro também. Eu lembro que a primeira coisa que já me falaram quando eu cheguei na redação para fazer charge foi: olha, você não mexe com justiça nem com religião. Justiça porque o jornal não vai querer gastar dinheiro com advogado, né? E religião que é para não invadirem a redação do jornal, né? Os fiéis, né? Então sempre tomando aquele cuidado. Mas falando sério, eu acho que vai ter um limite, é óbvio, né? Que às vezes é a lei. Então
É aquela coisa, faz aí uma charge de Maomé. Pô, se eu estiver no Brasil e tiver um assunto que leve a isso, a gente pode fazer, eu tenho liberdade para fazer. Agora, eu não vou querer fazer, às vezes, uma charge de Maomé lá, né, num país muçulmano, cara. Então também tem suas regras, né? A gente não pode achar também que a liberdade de expressão está tudo livre, vamos pichar aí as paredes e tal, não. Tudo também, cada cultura, cada país também tem os seus limites. Agora, no caso desses humoristas, eu acho que é o que acontecia na ditadura militar, né? O Enfio, o Laerte, o Paulo Caruso, quando faziam uma charge, eles sabiam onde estavam pisando, né, cara? Então, é tipo assim, eu quero fazer piada sobre deficiente, homofobia, mas você já sabe que você tem que ter coragem de que vai enfrentar, né, as ações. Então, você esteja preparado, cara. Então não adianta agora fazer campanha, libertem. Não. Assume o que você fez, você sabe que o país tem suas leis e vamos tocar para frente. Agora, a charge é aquilo, sempre foi para cutucar, né, cara? Principalmente os poderosos. Então, só que a charge ela tem aquela coisa, a gente usa o humor como uma maneira de né, não ficar tão sério, né, cara? Porque você dá risada. Mas apontar os problemas, as desigualdades sociais. Sempre, dizer, né? O humor ácido, assim. É difícil ter uma charge a favor, água né? com açúcar. E a favor, né? A charge vai estar sempre contra. E principalmente contra poderosos, né, cara? Eu não vou ficar fazendo charge contra o pobre. Pô, eu tenho que fazer charge contra o prefeito. Não é contra, né? Mas vou ter que criticar o prefeito, o Senado. Social, e a charge está presente no Brasil desde que chegou aqui os portugueses, né? E um líder nosso aí que foi muito atacado por charge, caricatura, foi Dom Pedro II. Foi um líder, né, um presidente, um imperador, que deixou mesmo, ele não atacava chargista, humorista. O Brasil tinha total liberdade. A primeira charge do Brasil, vocês são jornalistas, mas a primeira charge do Brasil foi uma crítica de que era um jornalista recebendo propina por causa de uma lei de impostos. Tu vê que coisa. Então, assim, a charge acompanha o Brasil já há um tempo. Então, já tratando de corrupção desde tratando de corrupção desde aquela época, cara. Então, assim, eu tenho que ter os meus limites. Eu sei quais os limites da lei do Brasil. Não, e esse resgate histórico do Ponciano é importante porque foi sancionada no ano passado uma lei da Benedita da Silva que reconhece as charges, os cartoons, os grafites como uma cultura, como algo da nossa cultura. E assim, tá para fazer um ano essa lei, foi sancionada no ano passado, e eu acho que é importante isso. E eu queria aproveitar, Alex, a tua presença aqui, porque assim, eu vi uma entrevista certa vez do Vitor Teixeira, que ele falava assim, olha, hoje fazer humor gráfico no Brasil é um desafio grande. Primeiro que assim, a gente tem um farto material, porque todo dia sempre tem alguma coisa, mas é cada vez mais arriscado por conta dessas ações judiciais. Você tem percebido isso, Alex, assim, dos colegas, enfim, tem tido um número maior de processos aí contra chargistas? Assim, contra os chargistas nem tanto, mas contra os humoristas, né, que a gente acabou de falar aí do Léo Lins e tal, tem sempre aparecido. Por exemplo, o Gentili passou por isso, né, na TV, e outros. Os chargistas, cara, o que estava acontecendo era de ser mandado embora, né, cara, porque essa mudança aí do jornalismo, muitos... e aí os chargistas... Teve uma parte boa, né, dessa história de saírem dos veículos de comunicação, que foi as redes sociais, né? A internet. A internet deu muita voz para os chargistas, né? Muitos chargistas até se sentem mais livres para expor suas expressões artísticas, né, de humor, porque é aquilo que eu falei, você não tem mais aquele patrão, né, o dono do jornal, o editor-chefe, para, não diria censurar, mas para te colocar certos limites, né? A internet acabou com isso, né, cara? Você falou agora, eu lembrei do Gilmar, o chargista das cavernas, o cartunista das cavernas. Ele acabou de ganhar uma causa em cima, que ele estava sendo processado pelos cantores lá do programa do Gentili, né? O Roger e um guitarrista da banda, o Traje a Rigor, estavam processando ele, cara, porque ele colocou
umas charges que eles apoiavam, né, a ditadura lá, pelo direito, tá bom. E ele ganhou essa causa, né, porque foi colocado como liberdade de expressão. Ele fez a caricatura dos cantores em cima de um tema que estava naquele momento, mas eles tentaram processar, ele entrou com um advogado, e foi primeira causa, segunda causa, ganhou. Então, quer dizer, tem ainda gente, né, querendo processar chargista, cartunista, mas... politicamente correto, né? Estabeleceu-se uma situação que ficou meio chato, né? A coisa ficou meio... Não, e se você não tiver dinheiro para advogado, cara... Não, e uma coisa preocupante, Chico, eu lembro que durante a pandemia de Covid-19 teve aquela charge do Aroeira, né? Do Renato Aroeira, aquela cruz vermelha que ele puxou os traços ali. Participei da campanha até e ali e foi algo por parte do governo federal. Inclusive, na época, o AGU era o hoje ministro do STF, o André Mendonça, que entrou com uma ação questionando, enfim, houve uma mobilização muito grande, né, por parte dos artistas. Nosso juiz santista, né? Isso, com passagens aqui, né? Então, e realmente é muito perigoso quando tem esse caminho, né, Chico? Quando, assim, o poder público, né, o governo federal, o governo estadual, de alguma forma, entra com esse tipo de ação questionando as ações de um artista, né? Que tem todo um contexto, que ali, qual que foi o contexto daquela charge, né? Foi que então o presidente Bolsonaro, ele pedia para que as pessoas invadissem os hospitais, os prontos-socorros, para ver se todo mundo estava ali internado por conta da Covid-19. Esse era o contexto daquela charge. E aí o Aroeira, ele fez a cruz vermelha, né? Só que ela como se fosse uma suástica nazista. Puxando alguns traços. E ele fez o Bolsonaro saindo com o pincel na mão, como se ele tivesse pichado a parede, né? Aí o que aconteceu? Como você falou, ele foi processado, queriam já prender ele. Aí os cartunistas, os chargistas se juntaram e fizemos uma espécie de... Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, reproduzimos a charge, só que cada um com o seu traço, e espalhamos essa charge por vários lugares. E, graças a Deus, deu resultado. Tanto que o Aroeira está aí, continua fazendo suas charges. Continua trabalhando. Não foi preso nem processado. Porque é uma liberdade, cara, uma liberdade. Porque o presidente... Manifestação. O presidente chega e dá uma atitude de vamos fazer bagunça... O chargista foi em cima disso, cara. Chargistas versus políticos. Uma briga eterna, ainda bem. Ainda bem, com certeza. Olha, Ponciano, nós teríamos muito mais a conversar, Sandro, mas nós temos... Já acabou? Limitações de tempo. Está lembrando aqui o nosso companheiro Regis Tadeu. Regis, você tem toda a razão, cara. Alex, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado aí pelas charges produzidas aqui na hora, ao vivo. Estou super honrado de voltar a aparecer aqui na TV, fazendo charge ao vivo, como eu já fazia tempos atrás. Honrado por reencontrar o professor Scala, que, né, a gente teve um convívio em época de faculdade. Meu amigo Sandro Tadeu, que nós trabalhamos juntos, Expresso Popular, Jornal A Tribuna. A Maria, que, minha colega de muito tempo, que fez esse convite também. A toda a equipe aí que me recebeu super bem. Legal. E é isso aí, eu espero contar com vocês para próximos convites. Obrigado, Alex Ponciano, e boa sorte para você lá no Salão de Humor de Piracicaba. Eu vou voltar aqui com a isso aí. Com a taça. Sandro Tadeu, muito obrigado, Sandro, mais uma vez. Obrigado, Chico, pelo convite. Um abraço a você, ao Alex, a toda a nossa audiência. Até a próxima. Sucesso, Alex. Para nós. Muito bem. E viva a liberdade de expressão, como produziu aqui o nosso Alex Ponciano. Agradeço ao Alex, agradeço ao Sandro Tadeu e especialmente a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.